Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Dádiva e Gratidão. A dádiva que nos remete a uma ideia de desprendimento, de entrega, de doar-se em favor de alguém ou de uma causa. Na ciência, ela é considerada um modelo de ação social, onde são estabelecidas relações de liberdade, de obrigação, de interesse e desinteresse. É uma explosão de sentimentos como generosidade, espontaneidade, alegria e gratidão. Aqui no podcast nós vamos conhecer organizações e movimentos aqui da nossa cidade e região que atuam com alguma causa, sempre visando o bem da coletividade, ainda que muitas vezes essas ações ocorram de forma individual. Eu vou fazer a minha audiodescrição. Meu nome é Loriberto, sou um homem branco, cabelo bem curtinho, tenho um cavanhaque mais ou menos grisalho, olhos azuis, e eu estou vestindo hoje uma camiseta na cor preta com a logo do nosso podcast, que é um coração estilizado, abraçado por duas mãos com o microfone ao centro, nas cores vermelho e branco. Quero convidar você para se inscrever no nosso canal no YouTube, seguir também todas as nossas publicações lá, os nossos conteúdos que a gente tem produzido. Ative o sininho para receber as notificações. Toda segunda-feira, 18 horas, tem episódio inédito no ar. Também você pode nos seguir pelo Instagram, no Facebook, no Spotify e também no TikTok. Sempre como Dádiva e Gratidão Podcast você nos encontra por lá. Quero agradecer aos nossos apoiadores, ao Plan Solutions, uma empresa de apoio às organizações, na gestão, no plano de captação de recursos, na elaboração de projetos, na captação de recursos, no acompanhamento da execução e também na prestação de contas destes projetos. Também deixar um abraço para o Meso Regional, portal de notícias, que produz, reproduz e divulga conteúdos em tempo real aqui da nossa região. Um abraço para o Jefferson, Meso Regional, e toda a equipe que está lá também nos acompanhando. E também ao Blumenau Social, o site que faz a ponte entre voluntários e organizações aqui da cidade de Blumenau. Você pode acessar blumenausocial.org lá no Instagram, seguir também esse trabalho maravilhoso que é feito por lá. Um abraço para a equipe também do Blumenau Social. E hoje um episódio muito bacana, tenho certeza que você vai curtir, que você vai gostar. Nós vamos conhecer um trabalho muito bacana, realizado há 7 anos. 7 anos. 7 anos, desde 2016. É, é muito propositivo, né, o nome desse instituto, né, e certamente o propósito que tem por trás, né, de levar, de realizar sonhos de pessoas. Vamos falar sobre o Instituto Sonho e Viver, e para isso eu estou recebendo aqui a Adriana Constante, que recentemente aí recebeu um título muito bacana, né, Adriana, Verdade. a Blumenauense do ano. Seja É. muito bem-vinda. Obrigada, Lore. Muito obrigada pelo convite, pela abertura de portas, para que a gente possa falar cada vez mais do voluntariado que é tão importante para a nossa sociedade. Que legal. Então tá. Então, eu sou a Adriana, né? Sou empresária, tenho 40 anos, tenho um filho lindo de 5 anos de idade, sou casada há 18 anos com meu esposo Christian, e eu sou uma mulher branca, né? Tenho cabelos compridos, olhos claros, pele clara, e tô vestindo um blazer xadrez com branco e azul e uma blusinha azul por baixo, clara também. Que legal. Legal, Adriana. E aí? 7 anos já? 2016? Conta um pouquinho como é Isso, que começou essa ideia legal. de realizar sonhos. Sonhos. Então, a minha trajetória, na verdade, já vem do voluntariado, já vem muito antes disso, né? Muito antes de 2016. Eu digo que às vezes os voluntários acabam tendo isso já desde quando se conhece por gente, esse desejo de ajudar o próximo, de estar próximo. Não que não possa ser desenvolvido, mas tem alguns que têm isso um pouco mais aguçados, já a família já pratica, e daí você acaba se espelhando em alguém, né? Em algum familiar. Então foi o que aconteceu comigo. Há muitos anos atrás, né, eu já comecei
comecei a trabalhar aqui no nosso Morro da Garuva, que são algumas regiões aqui da nossa cidade, no Morro Ienzen, na Itopavazinha. Então, tem algumas regiões específicas que a gente já levava o Natal, né, para as crianças, já pegava cartinha com antecedência dizendo, né, eles dizendo o que que eles gostariam de ganhar no Natal. Então, esse trabalho já vem sendo feito já há muitos anos, porém nunca dessa forma instituída como projeto, né? Então, esse voluntariado já está há muito tempo no meu coração. Em 2016, então, eu resolvi formalizar um projeto, até porque antes eu trabalhava com outro apelo, né, que seria mais voltado para pacientes de hospitais, que era com os Trapamédicos, que é um grupo super conhecido aqui também na nossa cidade, super renomado. Inclusive já passou aqui, já temos episódio Isso, gravado com a tua ótimo. xará. A gente começou, nossa, eu e a Adri e a minha prima Michela e mais algumas pessoas começaram os Trapamédicos devagarzinho Uhum, também, visitando alguns pacientes, conversando. A Lourdes também já fazia um trabalho no Santa Isabel, que é legal. voluntária. E a gente já foi fazendo esse trabalho e daí se tornou algo tão grandioso que é hoje, que são os Trapamédicos e outras pessoas acabam se espelhando para fazer esse trabalho também, né? Que é muito bacana. Que eu acho que é isso, né? O voluntário, além de ajudar o próximo, é estimular a sociedade a fazer Uhum, algo também. Eu acho que isso é muito importante. legal. Então, em 2015, quando eu terminei o meu mestrado, eu tinha pedido o afastamento dos trapamédicos para poder me dedicar aos estudos naquele momento. E quando eu finalizei em 2015 o meu mestrado, eu quis, fazer algo diferente. Né? Não tão ou mais ou menos importante, mas eu queria fazer algo diferente. Estava sendo tocada de uma maneira diferente. E daí, então, em 2016, eu comecei a tentar amadurecer. Mas o quê? Qual é o meu propósito? O que que eu quero fazer, né? Junto à sociedade, ao meu próximo. E daí foi em janeiro, fevereiro, que eu digo que isso não é uma coisa automática, né? Você Uhum, tem que buscar dentro de você, você tem que estar antenado por sinais que vêm acontecendo, né? Ao seu redor. E daí, em março, início de março, final de fevereiro, eu estava no Facebook naquela época, né? A plataforma mais usada. E daí, de repente, avistei uma senhorinha com uma plaquinha, uma idosa, cabelo bem branquinho, enroladinho, assim, eu lembro da fisionomia dela até hoje. uhum. Ela segurando tipo uma placa, assim, uma folha branca de caderno, assim, dizendo que o sonho dela antes de morrer, dizia assim, ó, antes de morrer, eu quero pintar o meu cabelo de azul. Olha só. E quando eu vi aquilo, eu falei, é isso, eu quero realizar os sonhos das pessoas. Ponto. Ali eu descobri o que era o meu propósito. E daí ali eu fiquei emocionada e falei que era isso que eu ia buscar, e daí como fazer isso? Daí tinha que ter um planejamento, né? Ou seja, não é só, né, realizar sonhos. Como? Não, peraí. Meu objetivo é realizar sonhos de pessoas que estivessem em alguma situação de vulnerabilidade social, psicológica, qualquer que fosse a vulnerabilidade, não só financeira, né, naquele momento, e que pertencessem a alguma instituição. Que foi o caso, né, de iniciar o piloto daí no São Simeão, no Asilo São Simeão, aqui da nossa cidade. Por que que eu escolhi naquele momento o São Simeão? Por já ter uma estrutura, obviamente, e até mesmo, hoje eu falo de boca cheia, até mesmo pelo desconhecimento de várias outras casas asilares que nós temos na nossa cidade. Porque eu já fazia trabalho voluntário em algumas casas asilares, assim, mas obviamente o São Simeão já tinha uma estrutura de Uhum, psicóloga, assistente social, que para mim naquele momento era importante para desenvolver o piloto, e também porque já era uma casa conhecida. Então as pessoas, talvez que vissem na sociedade, já gerariam uma conexão com aquela instituição. Então, por isso é a determinação naquele momento de escolher uma casa já conhecida. Naquele momento, algumas pessoas falaram: ah, mas por que não fez em outro asilo? Eu falei: espera, eu vou fazer, né? Só é um piloto. E daí foi assim que eu fiz, né? Começasse a pintar cabelo azul na Mais ou sala. menos. Olha, eu não tive ainda o gosto de pintar nenhum, mas eu quero, hein? Tenho esse sonho aqui na minha cabeça já há muito tempo. Eu Mas acabei é pintando o meu, legal essa mas relação, porque você viu aquela sim, e você gerei. iniciou numa casa asilar, né? Isso, através daquela senhora, né? A única coisa, na verdade, que quando eu vi, né, eu fiquei até um pouco
um tanto quanto chocada, assim, que era a questão de que eu não queria lidar com morte, Sim, eu sim, queria sim. lidar com vida. Sim, Então, a palavra antes de morrer, para mim, não era interessante naquele momento colocá-la, principalmente frente a idosos, sim, né, que sim, sim. estivessem numa casa de lar. Então, eu queria que eles trouxessem à tona a vida, ou seja, eles estão aqui, estão vivos e Hum, tem muita coisa para sonhar sim, ainda sim. e realizar, e nós estaríamos lá para aquilo, né? E daí foi muito interessante quando a gente formou, daí eu formei uma equipe com ex-alunos que na época eu lecionava, né? Parei depois que eu tive meu filho, mas eu sempre lecionei em universidades aqui da cidade. E daí tinham os alunos, eu motivei alunos a participar e nós tínhamos um grupo de 19 pessoas naquele momento, no primeiro projeto, né? Hum, E daí a gente foi para São Simeão, como se nós fôssemos alunos fazendo um trabalho de faculdade. E nós bem. chegamos lá para colher os sonhos. E eles não sabiam o que. Porque o propósito do projeto, Lori, é chegar, depois eu vou te explicar um pouco mais, mas chegar sem criar expectativa. Uhum, uhum, Obviamente que a gente tem um propósito lá em uhum, fazer aquilo, né? Mas as pessoas não sabem o propósito. Né, uhum. quando elas compartilham o sonho conosco. E isso é o mais importante pra gente. Ou seja, não gerar nenhum tipo de expectativa que a gente não possa cumprir até hoje, obviamente, né? Eu sou muito obcecada pelo projeto, eu diria, acho que até essa é a palavra real mesmo. Eu não saio de um projeto sem finalizá-lo. Ou seja, se eu me comprometer em realizar 80, eu vou buscar realizar os 80. Uhum. Então, eu não sossego, né, enquanto eu não finalizo o projeto. Certo. Então, mesmo a gente não criando expectativa, eu sou muito comprometida em realizar todos eles, Hum. todos aqueles que compõem aquele projeto em específico, né? E daí assim surgiu, então, começou a engatinhar o sonho em viver lá em março de 2016. Já são mais de 7 anos, né, desenvolvendo o trabalho e muita felicidade embutida nele e só nos motiva cada vez mais a continuar. Tem muitas histórias, né, que Hum. nos fazem acreditar e né, continuar com esse amor que é realmente ver o brilhinho no olho, no olhar das pessoas quando um sonho é entregue. Que é isso que acaba me motivando para continuar. Inspira, né? Inspira. Inspira. Inspira tanto, Lori, que assim, ó, o meu objetivo com o Sonho em Viver, o objetivo do projeto era, a composição inicial do meu projeto era, lá no começo, né, em 2016, ir em uma instituição, buscar os sonhos com os beneficiados, né, Uhum. com os idosos naquele momento, buscar padrinhos na sociedade e realizar os sonhos e ir para outra instituição, outra edição no outro ano. Uhum. Uma edição por ano, Uhum. porque o Sonho em Viver, ele leva quase 3 meses para ser concluído a original, a edição original. Por quê? Um mês a gente colhe os sonhos, é um trabalho de transcrição que a gente faz com todos os beneficiados para entender de fato qual o sonho genuíno. Por quê? Aqui é um ponto muito importante. Tiveram vários sonhos já que a pessoa, quando ela coloca o sonho, ela não, ela sabe o genuíno, mas ela não consegue comunicá-lo. Para que a gente entenda, né, capte a essência daquele sonho genuíno. Ela fala, às vezes, de uma maneira com que a gente precisa fazer um caminho para chegar nesse sonho genuíno. Eu vou te dar um exemplo. Teve uma menina, que é o mais expressivo deles, que a gente já fez até hoje, teve uma menina de uma das casas lares, que a gente chama de orfanato, para que as pessoas Uhum. entendam, mas o nome correto é casa lar, né, aqui da cidade, onde abriga as crianças que estão de Uhum. passagem, ou que vão para adoção, que voltam, vão ser, né, inseridas novamente à sua família, elas ficam lá nas casas lares. Ah, quando a gente fez um trabalho lá, tinha uma adolescente que ela falou assim: meu sonho é voltar a morar com meu pai. E daí, como que um sonho em viver, né, um projeto, vai fazer com que essa menina passe por cima de leis, etc., passe por cima das Uhum. leis e passe ela a morar com o pai? Não tá, né, no meu domínio. Uhum. E daí eu fico extremamente frustrada, porque eu quero concretizar aquilo. Mas o que que eu faço? Eu chego na essência do genuíno. O que que eu fiz? Fui conversar com a psicóloga, na época com a assistente social, Uhum. para entender, tá, ok, existe alguma possibilidade de ela voltar a morar com o pai? Não, hoje não. Qual motivo? Podes externar para mim? Não, porque a casa não tem condições. A gente foi lá e a gente fez uma casa praticamente nova, para que ela tivesse um assento no banheiro, para que ela tivesse uma porta no quarto, e dessa forma, com esse movimento, ela Concretizasse. voltou a morar com o pai. Então, entende assim,
a Tinha um essência. contexto, né? Tinha um contexto Exato. que ela não conseguia externar. E eu não sossego enquanto eu não Ah, descubro o sonho genuíno, entende? Assim, um sonho genuíno às vezes pode ser um celular, ok, pode ser, tudo bem, né? Mas às vezes é muito mais do que isso, né? Do que o material, né? Muitas vezes eu rolo o material e as pessoas às vezes elas acabam entendendo que o sonho em viver ele é presentes de Natal, ele é presente Dia das Crianças. Não é isso. Isso são questões, ações à parte que a gente acaba desenvolvendo todos os anos. Porque, como eu estava te falando, meu propósito, meu objetivo inicial com o projeto era chegar na instituição, realizar, e o outro ano, 2017, eu ia para outra instituição, 2018 para outra instituição. Sabe o que aconteceu? 2016, realizei, peguei o São Simeão, já fui para outra instituição fazer o sonho viver genuíno, daí já fui, peguei ele no Natal também, daí eu já estava com 6 instituições naquele primeiro ano fazendo Natal, e assim foi indo, e hoje nós estamos já com 25 instituições que a gente acaba fazendo ações todos os meses nessas instituições de arrecadação, de apoio, de um café para o idoso, uma noite da pizza lá na galerinha das casas lares, dos orfanatos, enfim, né? A gente faz uma série de eventos e de ações o ano inteiro junto a todas elas, porque eu não consegui deixar virar as costas e ir para a próxima. hum, Eu fui carregando com a gente, né? Fui carregando com o Sonho em Viver todas as instituições que a gente passou até agora. Todas. interessante. Né? Então, o Sonho em Viver, ele, então, é muito mais do que, né, só entregar presente. Tu falasse que começou ali com como que um trabalho de aula, né? Um Uhum, trabalho da disciplina lá. É um trabalho de escuta, uhum, uhum. né? E já vou aproveitar assim, qual era a disciplina especificamente que era trabalhado isso? Não tinha Nenhuma, uma... sabe por quê? Porque isso era uma história que a gente inventou para os idosos. Não Mas para era. os alunos. Não, os alunos eram meus alunos na universidade, Tá. mas que eles queriam, como voluntários, ir Ok. lá junto comigo desenvolver o Sonho em Viver. Na verdade, essa representatividade de que era Uhum, né, uhum. um trabalho de universidade era só para que eles não Ter a entrada. desconfiassem. Uhum, ok. A assistente social sabia, a psicóloga sabia o que era o Sim. Sonho em Viver, né? Mas até porque a gente se organizou muito antes disso, né? E até o meu medo lá no começo, no piloto, era não criar nenhuma expectativa, porque eu não sabia como é que ia ser o Sonho em Viver. Eu não tinha ideia, né, que a sociedade ia receber tão Vamos bem. escutar e depois a gente vai ver como é que faz. Exatamente, vamos Ah, escutar, vamos ver se depois tem alguém para realizar algum. E daí a gente começou, na verdade, eu lembro que no São Simeão a gente começou com 54 idosos. Daí alguns, foi muito engraçado o São Simeão, que foi o piloto, aham. obviamente, mas assim, tiveram várias situações, né, que chamaram a atenção. E daí, no dia da entrega, tiveram, na época, eles estavam com mais ou menos 70 Uhum. pacientes, e daí alguns eram acamados, obviamente não tinham, né, o entendimento, para expressar, né, o seu sonho genuíno e tal. E daí esses acabaram não participando naquele momento, né? A gente ia, promoveu para eles um outro tipo de atividade, mas os que não quiseram, porque às vezes tem alguns que, né, ai, eu não quero, e tá tudo bem, né? A gente não força ninguém a participar, em nenhum momento, nunca foi forçado, né? Uhum. E daí depois eles vinham assim, ó, tu que é a moça dos sonhos? Então, aquele dia eu não pude participar, mas eu queria tal coisa, entendeu? Eu queria realizar tal coisa, então foi muito sensacional, assim, porque até os que não quiseram no dia, depois entenderam a simbologia do projeto Uhum. e participaram de alguma maneira. E no São Simeão, por ser piloto, e depois eu continuei fazendo a mesma coisa, porque eu sou obsessiva, né, pelo projeto, ah, a gente realizou mais de um sonho, de alguns. Então, no final, foram 86 sonhos, porque muitos receberam mais. Nossa, foram muitas próteses dentárias, óculos. Isso são questões que a gente acabou em paralelo, né? Descobrindo que havia necessidade, daí já não era mais nenhum sonho, assim, era uma necessidade. Por isso que daí começou a surgir as outras ações, porque a gente começou a perceber o quão importante era o nosso estender a mão lá dentro Uhum. daquela instituição e não simplesmente se virar e ir para o próximo.
né? Que não precisava se virar e ir para o próximo, né? Fazer a próxima edição. Que sim, a gente podia pegar esse pela mão e ir para o próximo, pegar o outro pela mão e ir para um terceiro. E assim foram 25 já hoje. E por isso que eu te falo, né? Precisaria, né, instituir, né, criar um instituto para que isso ficasse organizado, né? Senão, acaba ficando aquela questão recorrente, né, sem muito planejamento, e daí a gente decidiu, É então, né, assim, criar um instituto. assim você acaba criando o método, Uhum, né, de como coletar os sonhos, né? Vamos lá, não deixa de ter uma interpretação aí também, porque você vai exato. ouvir, mas assim tem que achar qual é aquela essência, né? O que Exatamente. que está por trás Por efetivo, trás. né? Uhum. Que legal. Teve um muito engraçado, até inusitado, assim, que era um dia assim, ó, fábrica de salgadinhos. Que era com uma criança, uma menina autista do Paradesporto, né? Hum, E daí, quando eu recebi esse sonho, a cartinha dela, porque no Paradesporto a gente não fez em formato de placa, a gente fez em formato de cartinha. Foi muito bacana, porque daí eu falei assim, ó, nossa, mas ela quer ajudar, daí a professora, né? Porque os professores não sabiam, eles nos apoiaram a coletar os sonhos, só que sim. eles também não sabiam o que que era, eles achavam que era um trabalho. A gente tenta entrar com alguns contextos para que não fique claro o nosso Uhum. propósito, né, no início. E daí a professora falando para meu contato lá no Paradesporto, né, que era, não, é porque ela quer ajudar a mãe, ela quer aquela fábrica de coxinha, de salgadinhos, que faz Sim. brigadeiro. Eu falei, gente, será que é isso mesmo? Falei, por isso que eu gosto eu de conversar, porque é Uhum. muito importante, porque daí ali a gente escuta e a gente sabe, a gente começa a entender, né? Quando vem por um terceiro, já começa a complicar, porque tem ali alguns intermediários, umas questões que a gente não consegue interpretar. E daí eu fui descobrir. Eu falei, eu quero falar com ela. E daí eu fui até ela e falei, é Brenda o nome dela. Eu falei, Brenda, qual que é o teu sonho? Dela assim, meu sonho é a fábrica de salgadinho. Deu assim, e eu já tinha conseguido, porque isso custa quase 15 mil reais. Comecei a pesquisar, falei, nossa, isso daqui vai ser o mais audacioso do projeto inteiro e tal. E eu comecei, uma empresa de São Paulo se propôs, se sensibilizou e se Uhum. propôs a nos mandar a máquina. Olha. Daí eu falei assim, ó, mas espera aí, antes de tu me enviar, deixa eu só vou tirar uma dúvida, porque assim, eu preciso conversar com ela, porque é algo muito expressivo, né? E financeiramente é um valor alto, né? Uhum. E eu fui conversar com a Brenda. Ela mora lá quase na Vila Topava. Falei, Brenda, qual que é o teu sonho? Ela assim, é uma fábrica de salgadinho? Deu assim, sim, mas é aquelas máquinas para ajudar tua mãe a fazer não! Deu assim, qual que é o teu sonho? E eu bem curiosa, né? Dela assim, eu quero ir lá na fábrica de salgadinho, eu quero comer os chips da máquina que faz. Ela deu assim, tu queres ir lá ver como é que faz o salgadinho, aquele salgadinho de pacote de comer, assim? Dela, esse é meu sonho, eu quero lá ver como é que faz e comer da máquina. Gente, era isso. Daí eu levei ela lá na Elma Chips, na fábrica da Elma Chips, e ela comeu da máquina e era o sonho da vida dela. Olha só. Então, gente do céu, a gente fica às vezes querendo, né, fantasiar as coisas, e assim, é uma coisa tão simples. E isso que eu gosto do projeto, porque assim, quando eu entro numa edição, é espetacular, porque eu não sei o que que vai vir. Podem vir coisas audaciosas, podem vir coisas muito simples e podem vir coisas inusitadas que, nossa, eu nem imaginei que alguém poderia ter um sonho, né, dessa forma. E sonhos são sonhos. Pra gente, não tem idade, não tem cor, não tem faixa etária, né, a idade, não tem classe social, Uhum. né? Algumas pessoas já me criticaram por fazer num asilo com uma remuneração, assim, de pessoas que Uhum. tivessem uma condição, uma classe social melhor. Para mim não importa, porque as pessoas que estão lá têm sonhos. E geralmente essas pessoas, os sonhos não estão ligados a valor financeiro. Uhum. Elas poderiam ir lá e comprar qualquer coisa, mas tem coisas que o dinheiro não compra. E é esses sonhos que a gente quer, né? Os genuínos que vêm do coração. Né? Então, para mim, a questão de, né, classe social não me importa nesse momento, quando eu estou, né, direcionada a realizar um sonho, né, através do projeto. Então, é isso. Pois é, aquela coisa assim, né? A senhorinha lá que foi assim o start Uhum, da tua ideia, né? uhum. Cabelo azul. Sim. Nossa, quem Puxa, imaginar, uma né? coisa Uhum. simples, né? Simples. E, assim, essa questão do inusitado, sim, era até uma questão que eu ia te perguntar, assim, Uhum. né?
Quais foram aqueles, assim, que na tua visão, nesses 7 anos aí, aqueles que Uhum, mais, assim, poxa, sim. e não tem sonho, não é questão, assim, de ser um sonho simples, um sonho Uhum, complexo, é um sonho e é da pessoa, exato. ponto, Ponto. E né? cada um tem o seu. E cada um tem o seu. E aí eu diria que é bem raro até ter sonhos duplicados, assim, O nesse inusitado, sentido. digamos assim, é aquilo, assim, que a gente não espera, É, que tu né? fica assim, ó, hã? Hã? Como? Né? Aham. Porque assim, tem vários, né, nesse meio, assim, conheceu o Celso Portiolli, que a gente já realizou, que foi muito bacana. Conheceu o Whindersson Nunes, rever uma irmã que não via há 20 anos, comer um churrasco com os filhos. Né? Isso para mim é inusitado, porque não Uhum. faz parte do meu dia a dia, assim, Uhum. essa necessidade, né, de alguém que tem esse sonho como genuíno, voltar a sentar na mesa e Uhum. comer um churrasco com a família, sabe? Então, assim, isso são simples, são sonhos simples, mas às vezes são os mais difíceis. Por Sim. quê? Como eu vou reunir um filho que às vezes nem quer ter o contato com o pai ou com a mãe mais? Filhos brigados que Exato, a também gente não pegou querem. muitas situações Uhum. assim já nesses 7 anos, muitas. Algumas, obviamente, que a gente conseguiu, né, intermediar. E, nossa, a gente fica muito feliz quando isso acontece. Teve o caso do seu Sérgio, que é um dos casos inusitados, né, que eu sempre conto, que o sonho dele era voltar a trabalhar. Na verdade, a frase era, quando ele colocou o sonho dele, era assim, a frase era exatamente essa: ser útil. Ele tinha perdido uma perna, né? Ele foi amputado Uhum. e ele era chileno. E ele estava no São Simeão já há alguns anos, né? Ele participou da nossa primeira edição e ele queria se sentir útil. E com ele a gente criou um vínculo tão forte depois, inclusive do projeto. Ele foi aniversários do meu filho, a gente levou ele para jantar. Eu achei a família inteira dele, eu achei o filho dele. Então eu achei as sobrinhas, as irmãs, eles nem sabiam onde que ele estava. Eles achavam que ele tinha falecido já. E ele, na verdade, por ter passado, ele era engenheiro, ele tinha uma situação de Uhum. vida muito interessante no Chile, né, financeira, veio para o Brasil a trabalho, então estava super bem até então, e depois, né, perdeu o trabalho, veio para Santa Catarina, teve uma história bem sofrida, morou nas ruas, foi tirado, daí foi para o hospital, depois de tempo foi amputado. Então ele, por essa situação dele, ele ficou fragilizado, ficou com vergonha, envergonhado, e ele não quis mais retomar esse contato pela vergonha. Até quando a gente foi tentar o resgate familiar, assim, né, essa unificação de novo dele com a família, foi bem difícil, assim, porque ele tinha uma imposição muito forte. E as sobrinhas Uhum. queriam falar, e a irmã ver, e eu tentava fazer vídeo, ele não queria, foi todo um trabalho com ele, né? E ele, depois desse se sentir útil, que a gente tentou chegar no genuíno, obviamente, Uhum. né? E era trabalhar, ele queria voltar a trabalhar, ele queria fazer alguma atividade, daí ele foi trabalhar na recepção, na portaria do São Simeão, na época, foi muito bacana, e a gente foi atrás de uma perna para ele. Ele queria voltar a poder Uhum. andar, que ele Uhum. estava na cadeira de roda, né? E daí a gente conseguiu, eu consegui uma perna através de um professor em São Paulo, estava fazendo um estudo com uma perna para viabilizar financeiramente uma perna que só tinha na Alemanha, uma perna computadorizada. Uhum. Isso tinha um custo de quase R$ 80.000 e ele iria tratar o seu Sérgio como sendo um piloto para ele também. E nossa, eu fiquei tão feliz, eu chorava tanto quando a gente ganhou essa perna desse Uhum. projeto e tal, e ele começou um trabalho de formiguinha, fazer fisioterapia para receber essa perna, e Uhum. ele faleceu no meio do caminho Oh. em decorrência do alcoolismo, enfim, ele acabou infartando e tal, e a gente acabou, mas isso foi um trabalho de quase 3 anos com ele, assim, sabe? Uhum. E como eu te falei, eu não saio, eu não finalizo o projeto, o São Simeão para mim durou 3 anos praticamente, enquanto eu não finalizaria com ele, eu não finalizaria a edição. Então, para mim, isso é muito importante. Para mim, eu considero como sendo um trabalho, de fato, né? Uhum. Apesar de não ter remuneração, né? Financeira, mas a gente tem outras formas de ser remunerados, Eu vou dizer obviamente. assim, é a sua missão. Exato, e isso não tem preço, né? Isso não acaba não tendo um valor monetário. Então, Uhum. para mim, eu levo muito como um trabalho, assim. E dessa questão dos voluntários que eu estava te falando, né? Ela é muito importante dentro desse contexto, porque a gente começou o projeto com 19 voluntários lá na primeira edição. Quando eu fui para a segunda edição com os pacientes terminais, tava eu e a fotógrafa. Dois voluntários. Eu e a fotógrafa. Todo mundo correu, porque ninguém conseguiu emocionalmente participar daquele momento.
né, com os pacientes terminais. Então foi bem duro, assim, para mim também em termos de projeto, porque, poxa, eu tava com uma equipe de 19 e de repente 2, e o voluntário passa muito por isso, né? Quem idealiza algo, quem forma algo, é tão difícil conseguir pessoas comprometidas de fato. Isso daria até um novo tema para a gente conversar Uhum. aqui, né? Nem vou entrar muito nele, mas outros sonhos inusitados, mas um deles eu vou colocar que foi muito engraçado, que esse é muito inusitado. E tem outro bem triste, se der tempo a gente comenta também, Uhum. mas assim, do seu site também foi, mas foi muito emocionante, assim, o dele, né? Um inusitado e engraçado e divertido foi da Dona Carmela, também de São Simeão, lá na primeira edição. Não que as outras edições não tivessem, mas é que esses estão no nosso coração, a gente lembra para sempre, né? Ela queria ver um índio pelado. Quando ela falou, a voluntária não era nem eu que estava entrevistando ela. Quando ela falou que ela queria ver um índio pelado, a menina parou e me chamou. Deu assim, oi, deu assim. Então, é que o sonho de como é que eu escrevo? Deu assim, escreve ver um índio pelado. Deu assim, mas como? Como é que a gente deu assim, só escreve? Eu falei, é o sonho dela? Daí a gente tentou entender que, de fato, assim, né, com 84 anos, ela era pura, então ela tinha esse desejo. E depois, nas entrelinhas, a gente descobriu que não necessariamente precisaria ser um índio, Aham. poderia ser um homem, qualquer homem pelado. Esse foi muito inusitado, porque foi, assim, E aí extraordinário vai achar alguém para fazer isso. achar. E foi muito engraçado. Foi o mais desafiador, Sim. quase de todos, porque tem pessoas geralmente muito divertidas, engraçadas, Sim, piadistas sim. no nosso entorno, né? E daí tu chega pra um e fala: Ó, preciso que tu me ajude a realizar um sonho. Ah, vamos, eu vou, né? Aham. Não, tá, é de verdade, Adri? Eu assim, sim, é de verdade. Não, eu não vou, tá doido? Como assim? Então foi muito difícil até que a gente conseguiu, né, uma casa de shows em Balneário. A gente levou ela em José Boatê, que a gente tem Sim. aqui os índios, todos de roupa. Não teve condições de apresentar a ela, né, o sonho dela. Então, daí a gente ficou tentando. Isso demorou mais ou menos um mês. E daí eu decidi, não, vou ter que ir para outra, um segundo plano B, né? E daí a gente contactou uma casa de shows em Balneário, até foi uma conhecida minha, Ah, e daí viabilizou. E ela faleceu 2 semanas antes de ela ir para casa de antes de shows. concretizar. Antes de Poxa vida. concretizar. Ela tava com Ah, 84, né? Infartou dormindo, né? Então esse foi um dos que eu não consegui, aham. na verdade, 100%, porque foi parcial, ela viu fotos lá no José Boatê e tal, mas não foi exatamente o sonho, mas coisas que acontecem. Porque tanto na edição dos pacientes terminais que eu estava Aham. comentando Aham. contigo, a gente também iniciou com 20 pacientes terminais e a gente realizou de 8. Então, né, nesse decorrer de tempo que o projeto leva, mais ou menos, ali a gente tentou ser o mais Uhum. rápido possível, inclusive, em termos de edição, né? Tipo, primeiro mês a gente colhe sonhos, segundo a gente busca, terceiro a gente realiza. Ali a gente tentou fazer tudo em um mês e meio, e mesmo assim tiveram, né, muitos que faleceram no decorrer do E projeto, né? esses são também de casas asilares? Não. Esses? Esses fazem parte eles eram pacientes do Santa Isabel e Ah, eles ok. fazem parte de um programa que eles têm ali de realizar sonhos. Entendi. Então é muito bonito também o programa que eles têm. Por exemplo, assim, tem um paciente deles que está ali já há muito tempo, quer ver o cachorrinho. Eles fazem todo um movimento, né? O que importa para você é o nome do programa do Santa Isabel. Volta e meia sai alguma Isso, notícia aí. Isso, é Aham. lindo o projeto que eles têm ali. E daí o sonho em viver foi fazer uma participação com os pacientes terminais, uma edição com os pacientes Uhum. paliativos, né, no caso. A gente fala terminais para as pessoas conseguirem entender de fato, né, quem era aquele público, né? Assim como Uhum. às vezes eu me Sim. refiro às casas lares como orfanato, para que as pessoas, porque quando eu falo casalar, a pessoa acha que às vezes é um abrigo de crianças meio contraturno, e não é verdade. É de fato onde as crianças ficam para ou serem conduzidas para adoção, ou para, né, voltar para sua casa, enfim, quando, né, tiver a situação já intermediada. Então, para as pessoas às vezes facilitarem o entendimento, não é a nomenclatura correta, mas a gente fala, o orfanato, a gente vai fazer o Dia das Crianças no orfanato, a gente vai fazer o Natal, né, com os pacientes terminais. Às vezes não são as nomenclaturas Uhum. Uhum. corretas, mas as pessoas conseguem entender, né? Então, ali nos pacientes terminais também acabou acontecendo isso. Às vezes não, a Uhum. gente não consegue realizar, mas não por uma falta de interesse da Uhum. nossa Uhum. parte, ou Uhum. de, Uhum. né, de realmente ir lá e concretizar, mas realmente porque as É, pessoas é, acabam. é que para você ali não importa, né? Na verdade, você não tem nem como mensurar qual é o tempo que a Não. pessoa ainda
você vai Não. correr para É, tentar exato. E tanto atender, né? esse foi um dos mais que a gente mais despendeu energia, até porque foi um tempo Sim. menor e porque eram sonhos audaciosos, assim, porque eram sonhos de alguns, né, de final de vida ali, de fato, né, e muitos a gente conseguiu, só que não deu tempo de realizá-los, né? Então acontece, e a gente tem que lidar com Sim. algumas frustrações quando faz voluntariado, é isso, né? Às vezes acontece também de a gente ajudar pessoas que não querem ser ajudadas, isso faz parte. O que importa é a gente fazer a nossa parte. É Uhum. isso que a gente tem que ter em mente como voluntário, né? A gente está fazendo nosso trabalho, nosso papel, nossa missão, né, como O voluntário. Adri, lá os primeiras, pelo que eu entendi, vocês chegavam sempre com uma historinha para. Sim. Mas agora as pessoas já sabem quem são vocês, não? Não. É Não. incrível. Olha que Alguns, legal. assim, porque geralmente, assim, ou é paciente terminal, ou são crianças de instituições Ah, que ok. acabam não tendo muito acesso à mídia, ou a celulares, a computadores, né? Isso, aquilo. Pacientes terminais estavam internados, Uhum. né? Os autistas, as crianças do paradesporto, né? Muitas têm comorbidades, então nem sabiam, na verdade, que o projeto estava acontecendo nas entrelinhas, porque não por falta de Uhum. entendimento, Uhum. mas por falta de conhecimento, porque foram até os professores que foram lá colher os sonhos Certo. e era uma atividade. Então, assim, a gente sempre tenta não deixar rastros, né? Uhum. Ou seja, pode ser que, né, tu estejas conversando com alguém hoje, esteja externando teu sonho genuíno e tu nem sabe que ele vai ser realizado por alguém, né? Que alguém tá em busca. E é uma coisa A gente engraçada. está nessa conversa, mas não é para criar, não é para tirar esse encanto, tá? Então quem está Exato. nos É, acompanhando e eu aí, sempre né? vou dar o meu jeito, sou muito criativa. E eu sou muito criativa, então dificilmente esses Uhum. públicos vão. E assim, dificilmente a gente pronuncia nossa próxima edição, Uhum. né? Então, assim, dificilmente isso vem a público, assim, né? Quanto a isso, geralmente é tranquilo, assim, de administrar, né? Esse Uhum. entendimento, né? Mas é lindo, assim, né? Esse lance de descobrir o genuíno, de tentar se adentrar, de tentar solucionar aquilo. Então, cada edição pra gente é espetacular e é uma mais audaciosa que a outra, né? Nesse dos pacientes terminais teve o caso do Jonathan, que é um menino de era um menino de 14 anos na época, e ele estava internado, e eu fui fazer o projeto edição com ele, e o sonho dele era levar a família dele para o Beto Carreiro. Ele nem se incluiu, ele queria que eu levasse a família. Eu falei, não, Jonathan, tu vai junto comigo? Eu quero que tu vai na Big Tower. Daí eu voltei lá um outro dia para criar um comprometimento com ele, né? Porque ele estava bem mal, né? E daí eu falei, não, Jonathan, eu tô aqui, tu vai comigo na Big Tower? Daí ele assim, Adri, eu não vou mais estar aqui quando tu for levá-los, então eu quero que tu leves e convence meu pai, porque ele não vai querer ir sem eu estar junto. Eu Aham. falei assim, não, Jonathan, tu vai estar junto? Dele assim, tá bom, deu assim, me promete que tu vai, dele assim, Adri, eu não vou poder cumprir. E ele insistiu muito nisso. E, nossa, eu saí de lá arrasada, assim, né? Porque, óbvio, eu tenho todo um equilíbrio emocional, mas assim, tem horas que tu não consegue administrar. Obviamente que não foi na frente dele, mas eu Uhum. saí de lá muito, assim, chocada, né? Porque ele já sabia. E assim, acho que uns 3 dias depois ele veio a falecer, e daí eu tive que fazer todo o convencimento dele. E eu gravei aquela minha conversa com ele e mostrei pro pai. E o pai foi, levou a família para o Beto Uhum. Carreiro, né? E foi um dia, assim, nossa, muito espiritual, eu diria, assim, porque parecia que ele tava com a gente em todo momento, assim, né? E foi lindo, assim. Então, esse foi para mim, assim, um dos que eu mais tive a sensibilidade, assim, sabe? De vivenciar e tal. Tem outros, nossa, tem tantos. Foram mais de 5.000 sonhos, então, assim, já tem muito histórico, assim, é muita coisa. E Vai ter edição de livro disso, não? Ou ainda não parasse para pensar? En- Livro ou algum tipo de Então, se eu registro te disso? falar que em 2016, eu tava até falando isso agora pro meu marido, foi semana passada. Até achei engraçado tu me perguntar isso agora, o universo conspira, parece, né? Eu falei pro meu esposo assim, ó, tu lembra quando em 2016 eu tinha acabado de realizar a edição do São Simeão, veio um consultor na época, ele era consultor de empresas, assim, e ele era escritor também. E ele falou assim, ó, eu quero escrever tua história. E daí eu falei, mas qual história? Eu ainda não criei uma história. Daí ele assim, não, tu já tem muita história, tu já tem muita bagagem, e tu já deu assim, não, mas eu quero fazer muito mais. Eu falei, então eu acho que talvez não seja a hora de colocar isso no papel. Eu falei, porque eu quero construir uma história muito mais bonita. Eu falei, e eu quero que talvez isso se molde quando eu tiver construído algo mais bonito, né, do que tu imaginas como seja bonito Uhum. agora.
E daí a gente acabou perdendo contato. E eu falei pro meu marido assim: Ó, meu, tu lembra quando a gente falou daquele livro lá em 2016? Dele assim: Pois é, nunca mais, né? Deu assim: Não, nunca mais. E me acendeu uma anteninha de novo, assim, sabe? Em algum momento, sim, eu quero colocar isso no papel. Não sei de qual forma ainda, porque eu não sou muito boa na escrita e eu não curto muito, assim, escrever. Eu gosto de falar, Mas você né? pode relatar isso como um sonho, né? Sim, exato. Para É o meu alguém sonho, né? realizar, né? É verdade, ó, sonho em viver Aí, ó. comigo, né? Alguém quer escrever a minha história. E é verdade, assim, né? O meu sonho, na verdade, é que o sonho em viver seja nacional, mundial, né? Eu diria se eu for audaciosa, né? A pensar no porquê não, né? Mas, assim, eu queria transformar o sonho em viver em algo grandioso, assim. Eu acho que já é, eu não tenho, às vezes, esse entendimento, porque às vezes a gente, como voluntário, a gente acaba se tem uma palavra que os coaches usam muito, mas não boicotando, mas tem uma palavra mais forte para isso, assim, Sabotando. sabotando isso. Eu Então, não sou coach, mas eu lembro bem dessa é palavra. isso, mas assim, eu tenho muitas amigas que são, que elas falam assim, ó, Adri, para de se sabotar. Tu fica se sabotando o tempo todo, por quê? Porque para mim isso é tão natural fazer e é tão deveria de se fazer parte do dia a dia do ser Uhum, humano que eu não entendo isso como sendo tão representativo quanto talvez outra pessoa entenda. Tanto que quando houve a questão da premiação ali, eu fiquei, bom, óbvio, né? Quando eu entrei, eu queria ganhar. Ninguém fala assim, ai, não, né? Deixa, né? A gente fala assim, ai, quem ganhar tá perfeito, né? Valeu a pena, tá ali, muito. Mas assim, eu não entendia, eu não conseguia assimilar aquilo. Eu falava assim, uhum, mas por que eu? Né? As pessoas nem me conhecem, né? As pessoas às vezes conhecem o projeto e eu nunca tive à frente. Eu comecei a assumir um pouco mais essa postura de um tempo para cá, porque a sociedade acaba nos exigindo um pouco e nos uhum, forçando um uhum, pouco a isso. Mas se fosse por mim, eu estaria sempre na retaguarda. Eu não ficaria na exposição, eu não ficaria. Mas acaba sendo, hoje em dia, com as mídias, com todo esse movimento, uhum, acaba sendo necessário se colocar, mostrar a tua credibilidade, mostrar o que tu tá fazendo, porque eu sempre tive muito cuidado em não. é, expor as pessoas nas quais a gente, uhum, né, uhum, apresentava o projeto, ou fazia o projeto nas instituições, eu tenho muita dificuldade com isso de expor as pessoas, assim, eu não gosto disso, né? Tanto que quando a gente vai fazer os quadrinhos, mesmo que a gente vá na ala da enfermaria, nos asilos, a gente tem todo um cuidado de colocar, uhum. né, imagens ou, né, um chuvisco, assim, para não aparecer a fisionomia, a deterioração. Mas teve um ano até que foi engraçado que eu falei, não, isso daqui não coloca, não expõe. Quando a gente começou a fazer nas enfermarias, porque eu, Uhum, eu uhum. sempre buscava os presentes deles nas entrelinhas, assim, com os conhecidos e tal. E daí um dos voluntários falou assim, Adri, por que não postar? Eu falei, não vou expor essa pessoa. Mas as pessoas precisam ver o que que tem lá dentro do asilo. Eles acham que são só idosos fofos que estão lá, que tomam café, que jogam bingo, que fazem isso, que dançam, que vão para isso. Uhum. E não é, né, a realidade. Né? A gente sabe que não. Então, eles precisam, tanto que a maioria que fala que vai ajudar, que a padrinha não quer ir lá ver. Só entrega o presente na portaria, às vezes, e não vai. Porque o espírito do projeto eu sempre fiz meu projeto antes da pandemia, obviamente, apadrinhou, entrega antes, a gente faz a Uhum, conferência, porque acontecia de, às vezes, algumas pessoas não levarem, né, na instituição, e a gente dá em cima da hora e atrás dos presentes, ainda acontece, né, mas assim, bem menos. E daí eles entregam na instituição, a gente faz a conferência, e daí a gente faz na festa, o uhum, uhum. padrinho entrega para o idoso. Por exemplo, no orfanato não é possível porque as pessoas não podem entrar, né? Sim. De fora, tem toda uma burocracia. Mas, assim, nos asilos era esse o propósito. Do Lore, a padrinha é a Dona Maria, o Lore vai lá, é próximo do Natal, que a gente faz a E festa com o Papai Noel e faz a tal. O entrega. louro entrega e dá um abraço. E conversa e conhece. Desse movimento surgiram várias famílias que buscam idosos desconhecidos que não pertenciam ao ciclo social deles, ou né, aquele movimento social de familiar, até hoje para comer churrasco na casa. Tem idosos que vão, às vezes, final de semana, na casa de desconhecidos que conhecem, que apadrinharam do projeto Sonho em Viver lá em Olha, 2016 para comer churrasco. que Entende? legal. Do meu círculo, a dona Erna, que é minha, eu apadrinhei ela, amor à primeira vista, né? Tem alguns que a gente tem, assim, essa afinidade. A dona Erna tava sábado comigo no aniversário da minha avó. Eu levei a dona Erna, eu passo lá, pego ela vai comigo, a gente ficou cantando no carro, ela é bisavó do meu filho. Então, assim como teve a Gabi, que pertencia a Casalar, que é minha filha do Uhum, coração, né? Então, assim, existe essa conexão e é para isso.
né? Um dos propósitos do projeto, fazer com que a sociedade tenha vínculo e entenda a realidade desses locais. E as pessoas acham, Lori, o que é muito triste, que solidariedade, emoção, é só no Natal. E eles estão lá o ano inteiro, todos É, os dias, eu lembro esperando. uma palavra do Nelson na entrevista que a gente teve também, Uhum, que assim as pessoas acham que aquilo é um depósito de idosos. uhum, Não serve mais para minha família, para o meu cuidado, eu vou é isso mesmo. largar ele lá. Uhum, E aí, ouvindo você falar essa questão do sonho, do apadrinhamento, é esse movimento inverso, né? exatamente. Vamos trazer eles de Resgatar volta, isso. né? Isso. Vamos trazer Porque eles de eles se volta. sentem nesse papel, que eles estão em um depósito, basicamente. Porque, né, foram, nem, é óbvio que a gente não pode Uhum. generalizar, né, mas assim, Nem todos. muitos, né, estão lá à mercê esperando a morte. Isso é muito triste, né? Se a gente imagina, a gente tem uma vida inteira, a gente tem uma rotina, é isso que eu falo, assim, né? A gente tem uma vida inteira, uma rotina, um trabalho, a nossa família ao redor, churrasco, às vezes sai, vai no shopping, eles têm que, quando eles participam de uma instituição assim, eles têm que cumprir regras Uhum. novamente, Uhum. como a gente tem que cumprir quando é criança. Uhum. Né? E eles têm todo esse período já de adaptação. Daí tu imaginas ter isso e ainda não ter Uhum. o elo com a família, não É. ter a presença de pessoas queridas, não ter, né, o amor, não ter. Então, esse não ter que é o que a gente tenta suprir de alguma maneira. Que é o que a gente se propõe a fazer. Fazer com que eles resgatem os sonhos. E eu faço questão de assistir. Eu tenho o vídeo da primeira edição do Sonho em Viver, das reportagens. E assim, eu assisto quase que mensalmente. E eu choro ainda hoje quando eu assisto, né? Eu até estava assistindo o final de semana do São Simeão, da Dona Erna falando, eu tava até rindo, porque depois eu até tirei um sarro dela, tá Uhum. te vi na televisão, dela assim, aonde? Que ela é modelo, eu falo que ela é modelo de São Simeão. Ela assim, eu assim, tava vendo um vídeo dela assim, meu, tu ainda tem? Eu assim, sim, eu assisto todos os meses para entender o meu propósito. E daí lá o seu Hermes falando, seu Hermes já faleceu, eu sei o nome de todos, tá? Eu conheço eles muitas vezes mais do que as pessoas que Aham. trabalham na Aham. instituição. Aham. Eu chamo por nome. Imagina. Então eu conheço cada um, né? Eu tento não saber as histórias, porque para mim isso não importa. Ah, mas o fulano que era, sabia como ele era ruim. Não me importa. O que me importa daqui para frente é o que eu vou fazer. É o meu propósito com aquele Uhum. indivíduo, o que ele fez, o que ele deixou de fazer, o que isso é uma não cabe em mim, né? O julgamento, muito menos, né? Então assim, o meu propósito é dali para frente. É o que eu me incumbi de fazer lá. Então, essa questão, o seu Hermes falando, né, que a gente vai fazer parte da vida dele até o último suspiro. Uhum. Quando ele falou aquilo, e ele já faleceu, né, e eu escutei de novo, assim, esse final de semana, eu falei, gente, olha só a representatividade, porque assim, ó, e depois daquilo foi muito bacana que a gente levou ele para comer fora, a gente levou ele para tomar um chopp, a gente levou ele para fazer outras atividades que não eram só ali Uhum. dentro. A Uhum. gente ia lá, conversava com ele, abraçava ele, ele sentiu o amor, o carinho. O seu Hermes foi morador de rua há muitos anos aqui em Blumenau, né? E era uma opção dele, a família dele era estruturada. Uhum. Então tem questões que não cabe a gente julgar, né? E não importa a decisão, né? O caminho que ele tomou. Eu fiz ele reconciliar com o irmão, com a irmã, com sobrinhos. Então foi muito importante esse movimento para ele na vida dele. Então não foi só o sonho dele era assistir o show dos carros lá no Beto Carreiro, do Hot Wheels lá na época. Ele andou no carro, a gente levou, eles falaram no microfone, chamaram eles lá. Foi muito divertido, foi um dia inesquecível. Uhum. Mas não é só sobre isso. Né, tu entendes? Então era sobre o amor, era sobre estar presente para ele, era sobre várias coisas. Obviamente que isso eu não consigo fazer 100% do meu tempo, né, ali, né, Sim. com todos, porque são muitos, né? Mas a gente quer, né? Teve alguém que já pediu para pular de paraquedas, não? Meu Deus, esse eu até queria ir junto, se tivesse. Já avião vários, né? Avião, Sim. mas não teve ainda nenhum audacioso, assim, de pular de paraquedas. A gente já levou o seu Alvino para andar de avião. Eu já fui com dois meninos do Paradesporto, né? E eu até fiquei na época com receio, porque quando a gente não participa dos movimentos, assim, propriamente ditos, isso, o Sonho em Viver me propõe muito e é muito bacana. Eu fico muito feliz por isso, que é ter contato com outros públicos, outros universos, que, por exemplo, do autismo
mesmo, né, do Down. É sensacional isso, porque assim, ó, tu passa a ver com outros olhos, né? Porque antes eu Uhum. não eu sabia, dava importância, assim, mas assim, não é a mesma coisa que tu ir lá e viver, sentir na pele o dia a dia das mães, né? O direcionamento de energia dessas mães com esses filhos, né? Então, assim, eu fiquei com receio, assim, meu Deus, eu vou pro ar, eu e o piloto com dois meninos autistas. Eu não tenho experiência com criança autista. Eu fiquei, se eles tiverem algum tipo de movimento lá Isso em foi aqui cima, no foi no Aeroclube? Quero Quero, aham, no Aeroclube. É, se eles tiverem algum tipo de movimento lá nos ares, o que que eu vou fazer para acalmá-los? Como que vai ser minha postura? Eu falei, eu vou, seja o que Deus quiser, e eu vou com eles. Eu quero ir, eu quero participar desse momento. E Uhum. daí eu fui, e daí foi muito legal, porque assim, ó, um dos meninos que estavam mais eufóricos e era mais agitado, e que era mais corajoso e Aham, tal, aham. ele foi na frente, eu quero ir na frente, eu quero ir na frente. E eu fui atrás com mais quietinho, né? E daí eu dei a mão, uma hora ele pegou na minha mão, assim, foi muito emocionante, assim, ele pegou na minha mão, segurou firme, assim, porque ele tava com medo, e eu Uhum. segurei, eu abracei ele, daí, de repente, o da frente, quando começou a subir o avião, assim, ele grudou na minha, ai, me dá a mão também, e daí eu falei, vamos todo mundo dar mão, piloto, segura e tal, e daí foi muito divertido, muito, 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 meu, e foi muito emocionante, eles choraram no ar, o que tava mais Uhum. eufórico, e ele falou que nunca imaginava que ele ia poder ver a nuvem, tá próximo da nuvem de Deus e tal. E eu falei, meu Deus, gente, sabe? Então é sobre isso, assim. Nossa, tiveram o seu Alvino também, ele queria sobrevoar Blumenau, também nunca tinha andado de avião. É muito, assim, de avião, de paraquedas ainda não, né? De paraquedas ainda não, mas eu topava, acho que Ju, é um Voltando dos desse, meus, eu acho. voltando desse de avião, aí tem uma parceria com o pessoal do Aeroclube? Como funciona daí? Na verdade, é assim, Vai movimentando surgiu, até. vou lá, fulano, eu ligo lá na secretária, secretária, com quem que eu tenho que falar? Olha só, meu projeto é um trabalho de formiguinha, tá, Laura? Eu não tenho, por isso que eu te Certo. digo sobre o instituir, né, de transformar em Instituto Sonho e Viver, para que as pessoas de fato conheçam o propósito, né, para que seja difundido e as pessoas cada vez mais tenham entendimento daquilo que a gente faz, para que o meu desgaste de energia não seja tão intenso quanto é hoje, porque quando eu entro num projeto é um trabalho de formiguinha total, dedicação. Eu vivo, eu como, eu respiro. O projeto Sonho em Viver e é 24 horas pensando com quem que eu vou falar amanhã, porque às vezes eu tenho que falar com 10, 12 pessoas para conseguir um contato para tentar Uhum. realizar um sonho. Então, é bem. Não vou dizer difícil, porque isso eu amo fazer, mas assim, é um trabalho de gasto de Desafio. energia, é um desafio, Desafio. diário, assim, né? Um desafio diário. Então, não tenho uma parceria fixa com ninguém hoje, né? Através do instituto, obviamente, que eu Uhum. vou buscar isso, mas hoje é um trabalho de É, formiguinha. vamos lá, até porque nem todo mundo quer. Não, não foram 5.000 pessoas que quiseram voar de avião. Então, Não, é inusitado, é então eu não aquela sei o coisa, que vai né? vir Cada um com o amanhã. seu sonho e. Exato, exato. E daí cada caso, para mim, é um caso. Então, eu não tenho nada assim, eu vou tornar isso escalável e isso vai ser padronizado. Quando quer andar de avião, vai ser ali. A gente já levou, por exemplo, pessoas para conhecer a Arena do Corinthians, foi de avião, mas não era o sonho andar de avião. Obviamente que a gente podia ter levado de ônibus, mas foi de avião. Então, assim, e eles realizaram um segundo sonho, que era o andar de avião, entende? Acaba acontecendo sonhos por consequência. Porque tá ali embutido no pacote, eu diria, né? Uhum. Quando a gente faz uma coisa, a gente faz com amor. Então, esse amor acaba trazendo vários outros frutos ao redor. Que é conhecer esse, conhecer. Daí, aquele dia do Celso Portiolli foi divertido, que a gente levou aqui em Brusque. A gente ia levá-la no programa dele, né? Já tava tudo combinado. E daí surgiu uma possibilidade de iria gravar numa loja aqui em Brusque, Uhum. né? E daí a gente acabou levando ali. E daí, nesse movimento de levá-lo ali, ela já realizou um segundo sonho, que era conhecer o dono da loja, né? Todo Que mundo todo mundo sabe. conhece, que é o carequinha lá, né? Então, assim, Sim, ela já conheceu ele, era olha o sonho só. da vida dela também. Minha mãe dela falou: Meu Deus, ela é super fã e tal. Eu falei: Gente, olha só. Então, tipo, isso tudo vai acontecendo, né? E tem coisas, assim, que eu não sei explicar, que chega, às vezes, em uma semana antes de fechar o projeto, eu falo: Meu Deus, faltam 5, e meu Deus, eu não sei mais pra onde correr. E de repente alguém me manda uma mensagem, eu falo com fulano, tá, pá, fulano, conhece tal? Ah, sim, não, eu ligo pra ele agora. É assim.
É sempre assim. Então eu falo que, né, quem acredita, quem não acredita, mas eu sempre falo assim, ó, é Deus, eu não sei explicar. Eles falam assim, ó, ah, Adri, como que tu realizou 154 sonhos do Paradesporto, de 154 crianças em um mês? Eu falei, não sei. Não sei, eu não sei responder, porque eu só vou e realizo, e não é por ai, porque ela é boa, porque ela é isso, porque ela... Hum, Não, é porque as coisas acontecem, as coisas fluem, né? E eu sou muito a favor disso, assim, do lance de que quando tu tá fazendo bem, as coisas começam a se encaixar. hum, Obviamente, nem sempre, né, 100% tudo como a gente quer. A gente quer resolver o mundo como voluntário, né? E nem uhum, sempre é assim, e a gente acaba ficando frustrado. Mas com relação ao projeto, dos sonhos, assim, quando eu tenho um objetivo, eu sempre corro atrás dele, até ele ser realizado. Eu sou muito determinada quanto a isso, assim. E eu trato assim o meu projeto, né? Então eu acho que é por isso que acabam todos sendo concretizados, porque eu sou determinada. Enquanto eu não realizar, não sossego, né? Eu posso um dia me decepcionar, né? Ficar uhum. frustrada, obviamente, mas isso acaba não deixando eu me desmotivar para não seguir em frente, né? Eu levanto a cabeça e tento de novo. Amanhã eu vou tentar com outra pessoa e assim eu vou até Hum. conseguir. Não, mais ou menos assim. Pegando esse gancho, você recebeu não Nossa, nesse meio do caminho? muitos, muitos. Recebo todo dia. Bate a poeira do pé e segue Todo adiante. dia, segue adiante, exatamente, porque assim é um trabalho de pedir, né? A gente pede pelo outro. Pedir para mim é muito mais difícil, eu diria. Certo. Dificilmente eu peço pra mim, assim, poucas coisas, né? Às vezes eu peço, sei lá, pedir um favor, eu não gosto de pedir favor, inclusive, assim, porque às vezes eu sempre quando é pra mim, eu penso assim, ah, eu vou deixar, né, algo pra pessoa daqui a pouco pedir algo que Hum, talvez eu não vou poder cumprir. Então eu tenho um pouco de receio, às vezes, de ficar devendo favores, eu não gosto, uhum, né? Mas por isso que eu tento ir em pessoas estratégicas que eu sei que vão realizar porque querem realizar, como voluntários. E, mas assim, não é diário, né? E isso faz parte. Mas quando eu recebo um não, pra mim, o não eu já tenho. Tá, beleza, vamos, eu vou atrás do sim. Eu tenho muito essa frase comigo. Eu acho que é um dos meus grandes mantras que eu falo, né? Fala assim, ó, tá, o não tu já tem, vai atrás do sim. Eu penso isso quando eu acordo. Ah, vou falar com o dono do Beto Carreiro pra conseguir os ingressos. Ai, para que ele vai te atender. Não, eu já tenho, eu vou atrás do sim. Né? Ah, eu vou falar com o fulano lá, com o Celso. Quem é que diz? Ai, tu nunca vai conseguir. Gente, eu tive um grande desafio que era levar uma idosa lá em Trindade, lá em Goiás, para conhecer o padre Robson. Todas as pessoas que eu conheci, que eu fui pedindo, inclusive, que faziam hum. excursões para lá, para Trindade, que é uma cidade religiosa, falaram assim: ah, tu não vai conseguir uma visita com ele. Não, é muito difícil, ele não tem agenda. Tu não vai. Todas. Se eu fosse depender disso, eu tinha me lascado, porque eu não tinha ido atrás do Padre Robson. Uhum, uhum. Falei com fulano que era parente, não sei o que lá, que era conhecido da assessora, que não sei o que lá, mandei um ofício. Eu acho que no mínimo, sério, assim, por baixo eu devo ter falado com umas 18 pessoas. Não cheguei no Padre Robson, porque isso foi inevitável, Uhum, uhum, não foi possível naquele momento. Mas senão eu teria ido a ele, né? Mas falei com a assessora e com a secretária dele. Consegui uma viagem, uma visita para lá. Inclusive, participamos do programa do Padre Robson. Então eu falei assim: ó, gente, o que é impossível aqui? Não é nada. Ele deu uma imagem para Dona Santa lá do São uhum, Simeão, ela guarda na igreja até todo dia que eu vou lá, todo dia, às vezes que eu uhum, vou lá, no São Simeão, ela me leva lá para ver a imagem na igreja, tá lá a imagem ainda. Ela, né, foi lá conhecer o padre Robson, que era o amor da vida dela, né, em termos de religioso. Ela era, né, vidrada no programa dele e tal. Então, não tem impossível, né? Para mim, tudo é possível, desde que tu queiras. Eu te provoquei nesse não, né? Uhum, Porque no mundo do terceiro setor, a gente se desanima muito fácil, né? sim, uhum, E como o tanto que eu te conheço e mesmo agora uhum, nesse nosso bate-papo aqui, uhum, a tua determinação, a tua insistência, uhum, né? Você mesma, né, relatou que você não desiste, você vai atrás, né? uhum, Até conseguir concretizar. Para isso servir também como um estímulo, né? exato. Inspirar quem está nos ouvindo a não desistir, Uhum. mesmo que venham alguns nãos, e eles Vai vir, é normal que ocorra, sim, vai né? vir. Não, não, né? Nós estamos lidando com pessoas e Uhum, uhum, as pessoas tendem no primeiro momento a não ajudar, exato. né? Mas daqui a pouco você dobra elas também, né? Mas em algum momento o sim chega,
né? Exatamente, eu acho que Mesmo que demore 18 contatos, né? mas uma Ou hora vai passe chegar. por, né? Passe por Uhum. 18, mas vai chegar, né? Exatamente. Eu acho que é sobre isso, entende, Lori? Porque assim, ó, o não a gente recebe todos os dias em vários aspectos da nossa vida, seja no profissional, no pessoal. Isso vai acontecer. Se a gente for se desmotivar com cada não, a gente tem que se Sim. motivar, estar motivado para buscar o sim. E é isso que eu faço. Então, assim, quando eu recebo um não, e tá tudo bem a pessoa dizer não. Eu não tenho problema nenhum, não vá. Ai, que meu Deus, por que Uhum. que disse não, não quer ajudar? Não, às vezes a pessoa ajudou outra pessoa aquele mês, outra família. E para mim tá tudo bem, tá ajudando, é perfeito, é isso, é sobre isso, Uhum. né? Tem pessoas às vezes que eu falo, vou lá, ai meu Deus, eu preciso de ajuda e tal para comer o café para as crianças na tal festa, tal ação. A pessoa fala, ai Adri, mas esse mês já me comprometi. Meu, perfeito, parabéns, ajudou, é isso. Eu vou pro próximo que pode tentar me ajudar, entendeu? E Uhum. eu geralmente, Lore, eu tento ir, porque assim, ó, como há muitos anos o projeto não teve CNPJ, não era, Uhum. não participava do terceiro setor burocraticamente, formalmente, é, o meu ponto sempre é a pessoa física. Então, eu não tenho parcerias de empresas hoje, não tinha, né? Parcerias de empresas, que vai lá e tu dá o benefício, descontar disso, descontar. Uhum. Então, assim, eu diria que a desmotivação pelo não seria muito maior. E mesmo assim, eu nunca baixei minha cabeça, eu sempre fui, e ainda mais, eu convenço, às vezes, o empresário de ajudar como pessoa física. Uhum. Ele, com a pessoa física dele ajudar. Porque eu não vou ter nada para oferecer para ele, né, na jurídica naquele momento. Uhum. A não ser querer fazer algo bom para Sim. a sociedade, né? Então ele me ajuda pela pessoa física, às vezes. E sem dinheiro. Ele vai lá, compra o negócio e Uhum. faz o negócio acontecer. Cadeiras de roda, cadeiras de banho, as campanhas que eu faço de colchões. Mês retrasado a gente arrecadou mais de 60 colchões solteiro, né? Todos os anos no Natal eu movimento mais de quase 30 cadeiras de rodas, cadeiras de banho, muita coisa, lençol, cobertores. Agora a gente arrecadou quase 500 cobertores para as instituições, porque no inverno eles têm muita Uhum. dificuldade, porque, né, idosos têm mais em contingência urinária e tal, então eles têm muita dificuldade, né? Precisa de uma secadora de roupa, porque às vezes tu chega às vezes nos asilos, tá tudo em cima dos muros lá, porque o Uhum. tempo é muito ruim aqui, é muito úmido, Sim. chove demais, no inverno não seca. Então, assim, ó, eu vou nas necessidades do que realmente precisa, e eu sei qual precisa, entende? Né? Então, a gente tem um carinho muito grande por alguns, obviamente, que a gente leva no Uhum. coração, que a gente já faz o trabalho há muitos anos, mas a gente sabe quais que precisam mais, que são menos vistos, que precisam de mais dedicação naquele momento. Uhum. E é isso que eu faço, né? Eu não pontuo. Quer fazer um café com os idosos? Vai naquele ali. Ninguém vai. Vai lá. Entendeu? Faz lá. Uhum. Muitas pessoas às vezes me perguntam: eu quero fazer um bingo, quero levar as crianças lá do Rotary, blá, blá. Ela vai lá naquele lá. Aquele lá é difícil alguém ir, Uhum. né? Vai lá, ajuda lá. E é isso, entendeu? Ter o olhar um pouco mais amplo e não só fazer volume. A gente não precisa fazer volume, né? Porque é a gente com o nosso coração. Então, a gente sabe, a gente não pode mentir pra gente próprio. Então, tu sabes onde que precisa mais, onde que tu pode Uhum. direcionar, onde que, né, a pessoa vai ficar mais agraciada se for contemplada. Então, é isso. A gente acaba sendo muitas vezes intermediário de quem quer fazer o bem, né? E é esse o nosso propósito, um dos, né? Essa tua fala vai render um corte, mas eu quero destacar ela. Uhum. Muitas vezes a pessoa procura aquelas que são as mais vistas São. e Todo mundo. esquece das Eu, outras, né? esse corte continua agora, porque eu quase iria falar, né, de as pessoas só ajudam hoje uma em Blumenau, entendeu? Isso é complicado, né? Porque assim, tem tantas outras, É, né? é Mas vai isso lá, me aí. pergunta alguma Fica. coisa pra emendar que eu já. Eu quero perguntar para ti a respeito das cidades, né? Uhum, Hoje você tem o projeto acontecendo em 7 cidades. sim, uhum, Blumenau e sete mais cidades. 6. Exato. Blumenau e mais seis, e daí em termos de estados é Santa Catarina e Rio Rio Grande do Grande do Sul, Sul. que a gente já faz há muitos anos, né? Então, Blumenau e sete cidades, são 25 instituições contempladas, já foram mais de 5 mil sonhos, e todos os anos, na verdade, a gente se propõe a fazer a edição genuína, que é aquela lá do início que eu expliquei, a do coração mesmo, né? Com a edição de 3 meses. Mas a gente trabalha o ano inteiro com o propósito de apoiar todas essas instituições nas quais a gente desenvolveu em algum momento o sonho em viver genuíno. Então a gente vai levando elas conosco, né?
festas, né? Natal, a gente entrega festa, Papai Noel, presente em 25 instituições, café em 25 locais diferentes. Então é muita coisa. Às vezes a gente fala assim, ó, tem algumas pessoas que me perguntam, ai, Adri, me ajuda a fazer a minha festa de Natal. Eu falo assim, eu tô fazendo 25 agora, nesse momento. Então, assim, nossa, uma, né? Não, vai lá, vai ser fácil, vai lá, vai, foca lá que vai dar tudo certo, né? Porque, assim, a gente faz 25 já, né? E eu sempre sou a favor de que, quero fazer 30, quero fazer 35, quero fazer 50, quero fazer 100, entende? E aí, não tem problema nenhum com isso, né? Quando as pessoas vêm pedir minha ajuda, eu tento sempre apoiar. Porque às vezes, nas crianças lá, pô, tem mais alguém que quer ajudar com um pacotinho, eu já tenho os pacotinhos para entregar junto com o presente e tal. Direciona para o que precisa, tá tudo certo, eu sou super parceira, né? Mas óbvio, às vezes me falta braço, né, para fazer tudo que eu quero. E eu sou exagerada, né? Dia das Crianças, festa, né? Dia das Crianças, o que que teve, né? Eu queria aquela plataforma 360 para eles terem uma experiência, porque tá todo mundo fazendo, por que que eles não? É isso que eu gosto de promover para eles, né? Algumas pessoas me falam assim: ai, Adri, mas poxa, tu não acha errado ir lá para as crianças que estão nas casas lares, mostrar para elas um universo que não é o delas? Eu falo assim, mas por que que não é? Não, por que que não pode ser? Quando é que elas vão descobrir isso? Você está impondo para elas que não é o delas. Eu quero mostrar para elas que tem uma realidade diferente, que tem uma plataforma 360, que existe mesa de frios com coisas que elas nunca comeram lá, que elas podem se esforçar para trabalhar futuramente e ter aquilo. Eu tenho uma empresa que são meus parceiros como pessoa física, obviamente, né? Mas é uma empresa sensacional, de pessoas sensacionais, que é um grupo aqui de TI da nossa cidade, no centro até, que eles fazem um trabalho sensacional porque os donos, o CEO do negócio lá, nasceu lá na favela no Rio de Janeiro. E o cara hoje transformou um negócio, uma empresa de TI magnífica, e ele é apoiador, mas por quê? Porque ele viveu naquilo na pele. Então, Yes. para provar para ele que o projeto tem sentido, é super fácil, não tem um problema. Mas para provar para outro que não sentiu, aí vem a dificuldade, né? De pessoas que nunca tiveram experiência, que daí ainda, ao invés, às vezes, de não se colocar à disposição, né? Às vezes querem, às vezes, colocar algum empecilho, criticar, mas não mostra essa realidade. Ué, mas por quê? Eu quero mostrar o bom? Eu não quero mostrar o ruim para elas. O ruim ela já vê diariamente. Eu quero mostrar que tem coisas boas, que ela pode lutar por coisas boas, para ter um dia uma mesa de frios na casa dela, de 2 andares, com piscina, com sei lá o quê. Entende? Não é sobre iludir, é sobre mostrar possibilidades, né? Então, às vezes, as pessoas acabam colocando isso. Ai, mas outro ponto muito crucial, Eles não assim. precisam disso, né? Gente, isso, as crianças do orfanato ali, das casas lares, eles pedem um presente, agora teve vários casos no Dia das Crianças, da criança pedir um All-Star, um Nike, mas porque é o sonho, não se trata de sonho genuíno, né? São presentes Dia das Crianças que a gente faz a ação. Daí a pessoa fala assim, ó, vem lá na página pra mim, que sou eu que respondo geralmente, né? Ou eu ou a Dayana, eles vão lá e mandam assim, ó, ai, mas isso é muito desmotivador, ver uma criança de um orfanato pedindo um Nike, nem meu filho tem. Eu falei, opa, mas peraí. Eu não tô obrigando ninguém a apadrinhar. Ela tá lá e se alguém quiser apadrinha, porque a gente não expõe as crianças em nenhum momento, não, visualmente nem pode, né? Nem a gente nem coloca. Mas sim, tá lá a plaquinha pedindo aquele sonho. E daí a pessoa fala, ai, mas eu não dou nem pro meu filho. E tá tudo bem, pode ser que não é que você que vai dar, mas tem alguém que vai dar. Todos os nossos Nikes foram apadrinhados, inclusive das crianças. All Star, enfim, não é sobre isso, tu entendes? Então, assim, as pessoas acham que só porque tá na casa lar tem que ganhar usadas, rasgadas, né, estribuchadas. Não, eu quero propiciar algo novo. É o único momento que alguém chega para elas e diz assim, ó, o que você quer ganhar? Me diga o que você quer. Ninguém pergunta, né? Eu falei, vai lá, pergunta. Tem vários outros projetos que dão bonecas né, com valor menor, e tá tudo bem, é perfeito, cada um vai ajudar como pode, como quer e como se propõe, e isso é um movimento lindo, né? Mas o nosso projeto é dessa forma. É entender o que a pessoa quer. E Exato. essa é uma questão muito importante, porque às vezes a gente quer mudar o mundo, mas aos nossos olhos. Quer mudar uma realidade, mas sem entender se é aquilo mesmo que o beneficiário quer, Exato. É né? sobre mais, assim, ó, o projeto é sobre mais eu ir lá escutar o que ela quer Isso. do que sobre ir lá e dar uma boneca. Pode ser que é uma boneca
e eu vou lá e dou uma boneca, ela fica super feliz. E pode ser que ela só queria que eu escutasse o que ela queria e o que não fosse da minha vontade ir Uhum. lá e dar a boneca, Isso, né? Entende? isso. Então é sobre isso, eu escutar Às o vezes é outro. uma pizza, às vezes é A gente coisas que agora assim, tem uma ida ao parque aquático também, que ele quer ir com os amigos. Então a gente conseguiu parque aquático, um padrinho vai levá-los e ele vai lá com os amigos no parque aquático. Entendeu? Que estão no abrigo com ele, né? Então, olha só um movimento sensacional. Já teve vários, né? Conhecer Gramado, e, Rio de e Janeiro. talvez vai ganhar uma bola depois também, porque alguém vai dar uma bola, Exato. né? Isso, exatamente. Mas talvez aquele sonho de ir ao parque aquático estaria adormecido. Isso. Nunca viria à tona, É porque ninguém nunca perguntou. Entendeu? Que é isso que a gente quer descobrir. É o que tá lá dentro. que legal. Né? Que bate-papo, mas nós temos que ir indo já pro finalzinho. Pois Mas a é. gente programa Isso. um segundo episódio aí pra Sim, tem muita frente, coisa legal para até falar. porque tem muita coisa, né? Por vir, né? Por Por... vir. né? É, uma pergunta que na verdade está linkado com o meu roteirinho básico Uhum, aqui. Como é que a pessoa faz para ajudar uhum. o sonho em viver? Então, para você ser um voluntário do Sonho em Viver, tem muitas pessoas que acabam me perguntando assim, ó, como que eu faço para ser um voluntário do Sonho em Viver? Como a gente está, obviamente, instituindo, né, instituiu há pouco, né, o Instituto Sonho em Viver, obviamente que a gente vai ter uma organização em termos de planejamento de como lidar com isso. Até então era meio que, o que que você sabe fazer, né, qual a sua habilidade, porque volta e meia você pode ir no asilo com a gente tocar, ou pode conversar num momento da festa, da entrega de um presente, ou num café, ou isso, aquilo, né? Eu digo sempre assim, ó, quando alguém me pergunta assim, mas quem são os teus voluntários? Eu falo assim, a gente não tem voluntário instituído hoje. Eu tinha lá os 19 que começaram lá na primeira Hum, edição, que hoje a maior parte nem tá mais próximo. Mas assim, quais são os voluntários do projeto? São os padrinhos, as madrinhas, que apadrinham as plaquinhas. Todos uhum, esses são voluntários, então eu tenho mais de sim. 5 mil voluntários. Né? Porque são essas pessoas que fazem o projeto acontecer. É o cara que vai lá e doa um colchão de solteiro Uhum, para um asilo, o outro que vai lá e dá a cadeira de roda. Então, hoje, quantos voluntários o Sonho em Viver tem? Não sei, muitos mais de 1.000, eu diria. Então, assim, são pessoas que agraceiam o projeto, que estão próximos, que, né, entendem a credibilidade do projeto, que confiam no nosso trabalho e estão com a gente, ó. E não são fixos. Pode ser que hoje o Loure uhum, apadrinhou a Dona uhum, Maria lá do asilo, mas final do ano, no Natal, ele vai apadrinhar a outra senhora. E na Páscoa pode ser que é outro senhor de outra instituição. E não é nada fixo e obrigatório. É quando você sente no seu coração que deve, né, participar. Então é sobre isso, né? Essa primeira questão de voluntários. Então, todos os padrinhos e madrinhas a gente considera como sendo voluntário. Aí tem os apoiadores do projeto, que são as pessoas que sempre estão conosco, que é a fotógrafa, é a Kate, a Jennifer, né? O Márcio, que é o Volkman, que está sempre com a gente, né? Que é um super apoiador desde sempre. O meu marido, que está sempre comigo, que é o Christian, que sempre participa ativamente, é eu e ele, né? O projeto. Daí tem várias outras pessoas, que a Dai, que me ajuda nas redes, que uhum, está sempre nos projetos. Então tem N pessoas que estão por perto sempre, né? Obviamente que a gente quer que isso seja daí um pouco mais regular, obviamente a partir uhum, da institucionalização do negócio, né? Mas como que a pessoa faz a partir de agora, né? Para ser um voluntário? A gente tem até um link no próprio Instagram que remete a um formulário que a pessoa pode lá sim colocar suas habilidades e a gente vai fazer um contato com essa pessoa para que ela se torne um voluntário de fato. Até uhum. porque tem uma série, principalmente nas casas lares, que são os orfanatos, que tem uma série de burocracia para participar do momento com as crianças. Então não é assim, as pessoas às vezes querem, posso ir lá entregar, né, na mão. Lá, infelizmente, tem série de regras, não pode Uhum, fotografar, tem uma uhum, série uhum. de questões. Então não é tão simples. No asilo, não, no asilo a gente pede, por favor, vai lá, toma um café, leva uma cartinha, vai lá, eles amam, né? Eles leem cada cartinha. É lindo o movimento, e não é só no Natal. Né? É o ano inteiro. Na pandemia a gente fez live com eles, foi sensacional. Eles pediam uma música, daí o cantor, o Deco Dal Ponte cantava, eles falavam, ele me. Eu tava pensando nessa música, ele tinha escrito, né? Eles não Sim, entendiam a dinâmica, foi sim, sensacional. sim, sim. Muitos movimentos bonitos, batata Aham, recheada no orfanato, que deles nunca nem comeram batata recheada, não sabem nem o que que olha. é. Então tem muitos movimentos assim, né? O ano inteiro. Instagram, @sonho em viver.
Tá lá todos os nossos dados, meu contato, quem quiser fazer contato. Uma coisa muito importante, Lori, que as pessoas às vezes acabam confundindo, é que depois que eu participo de do prêmio ali que teve outros podcasts e tal, como que as pessoas interpretam? Eles acham que o Sonho em Viver realiza sonhos das pessoas. Ok, é isso, mas pessoas que estão pertencentes naquele momento a algum tipo de instituição que nós determinamos antecipadamente para desenvolver alguma edição. Então, eu não sou. O Sonho em Viver, ele não é uma instituição que vai lá e realiza o sonho do Lore que quer ir para Disney amanhã. Não, uma pessoa física. Poxa, esse até eu queria, né? Queria ir para Disney. Mas Tem um tem um propósito, né? propósito, Isso. exato. Não, a gente não realiza sonhos aleatórios, né? A minha sobrinha, por exemplo, me pede todos os meses para conhecer o Luan Santana. Eu nunca, né, propiciei isso a ela, porque não é o propósito do projeto. Não que eu não queira que ela realize, eu quero, né? Mas, enfim, né? Não é o sonho em viver, né? Ele não é feito dessa forma. Eu acho que é bem importante esse destaque, né? Sim, porque as pessoas mandam muita mensagem. Ai, eu tenho fulano que precisa de tal coisa. Eu tento ajudar, porque eu tenho uma dificuldade às vezes de dizer não, né? Então, pessoas físicas precisam de cadeira, cama hospitalar, eu tento fazer as pontes, eu tento. Mas assim, nem sempre eu consigo, porque é muita Uhum. energia. A gente sabe, né? Para tudo é muita energia que a gente tem que direcionar. Então, se eu for atender cada caso. Tem pessoas aqui em Blumenau, grupos, né, fabulosos, que atendem pessoa física. Às vezes eu até tento direcioná-los, né, para essas pessoas que fazem essas pontes de forma mais específica ou mais pontual que eu, né, e de uma forma com mais excelência, né, porque eu não atendo pessoa física, né, assim, especificamente, vou lá e realizo sonho, não é assim, né, tem um propósito por trás, né. Legal. Uhum. Bom, antes da gente ir para os recados finais, Adriana, queria te pedir assim, para você deixar uma mensagem para quem esteve conosco até agora, Uhum. que está nos acompanhando até agora. Uma Uhum. mensagem para essas pessoas. Então, junte-se a nós. Eu sempre convido as pessoas para que sejam voluntários, seja no Movimento do Sonho em Viver, seja de outra organização, de outra instituição, mas faça o voluntariado. Participe da sua sociedade ativamente, não fique esperando o outro, faça por você, pelo seu próximo e vem com a gente realizar sonhos. Eu sempre deixo esse convite em aberto, estamos super à disposição, a gente responde a cada recadinho no Instagram. Se você tiver dúvidas, estaremos lá para esclarecer. E é lindo, é maravilhoso e não tem preço realizar o sonho de alguém. Então, é esse o nosso propósito, é essa minha missão de vida. Eu acredito que com o sonho em viver, e por isso a gente está dando tanta importância em instituí-lo. Então, vem com a gente. Legal. Nossa, que bate-papo maravilhoso. Eu acredito que o Pedro também está curtindo bastante aí. Agradecer, né, Pedro, a Obrigada. disponibilidade aí também no estúdio, né? E, Adriana, queria deixar um pequeno mimo, mas pequenininho mesmo, um Que legal. mousepad Muito obrigada. com a logo do nosso podcast para marcar Um esse momento encontro, esse momento, de muitos né? mais que virão, né, E Lori? muitos mais que virão, assim a gente está sonhando, né? É verdade, com várias, né, possibilidades, né? E te agradecer mais uma Uhum. vez. Eu sei que a tua agenda também, em função de todo esse trabalho, né, às vezes tirar um tempinho para bate-papo é um pouquinho complicado, mas a Faz gente parte, eu acho que é importante. conseguiu, Faz parte né? do movimento de levar para os outros, né, E é a importante. informação. Aí é um dos propósitos que a gente tem aqui também, Sim. é de deixar esses registros, né? E, bom, para finalizar ainda, pessoal, eu quero fazer um convite bem especial. A gente está aí com as vésperas do Dia de Doar. Vocês conseguem enquadramento ali? Acho que está legal, né? O Dia de Doar, movimento internacional que estimula justamente a generosidade das pessoas. Tá? A gente falou muito aqui hoje, ouviu muito da questão da participação, da generosidade das pessoas em realizar sonhos. Então, participe também do Dia de Doar, que vai ser outro momento muito especial aqui em Blumenau, dia 28 de novembro. Siga as redes sociais também do Doa Blumenau, que vai ter muita informação de como vai funcionar este ano aqui na nossa cidade. E, mais uma vez,
Sonho em Sonho viver. em viver, Uhum. né? E você também, mais uma vez, o convite também para nos seguir nas redes Dádiva e Gratidão Podcast. Até a próxima. Tchau, tchau.